escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Dessa vez eu venho pra gente revisar a nossa revista todinha, Gente que Crê e Faz. E você já sabe de que tipo de gente nós estamos falando, não é? Isso mesmo, dos profetas do Senhor. Por toda a Bíblia, desde Moisés e até o nascimento de Cristo, podemos ver profetas que exerceram o seu ministério durante vários períodos importantes da história do povo de Deus. Mas, antes de continuar, vamos orar? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, muito obrigada por mais essa oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Obrigada porque nós podemos aprender todos os dias com a Bíblia, Senhor. Ensina-nos aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda, aquilo que o Senhor acha importante para os nossos corações. E me usa, Senhor, para que cada criança que esteja ouvindo essa aula possa ter o coração tocado por Ti, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Muito bom. Para a gente começar a aula de hoje, eu já vou logo de cara chamar o Francisco, que vai nos lembrar o que significa ser profeta. E aí, Cisco, o que é profeta? Os profetas os homens chamados pelo Senhor para serem porta-vozes de Deus. Eles falavam com autoridade em nome de Deus. Isso mesmo, eles eram os porta-vozes de Deus. Eles falavam em nome de Deus. E o primeiro profeta que nós conhecemos foi Moisés. Foi ele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Além disso, Moisés recebeu do próprio Deus as leis, os 10 mandamentos, que deveriam ser seguidos por todo o povo. Depois de Moisés, Deus usou outros homens para falar com o seu povo. No Antigo Testamento encontramos livros de 16 profetas. Nós estudamos que esses livros são divididos em profetas maiores e profetas menores. E você lembra o motivo dessa divisão? Será que alguns eram baixinhos e outros eram bem altos? Gigantes? Era isso, Francisco? Não, tia Ana. Os profetas maiores foram aqueles que escreveram livros maiores, mais longos. Eles são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Exatamente, Francisco. Se a gente abrir lá no índice da Bíblia, lá no comecinho lá da nossa Bíblia, nessa página aqui, ó, que fala lá Antigo Testamento, e aí tem os livros todos da Bíblia, né? A gente encontra todos os livros dos profetas, são chamados de livros proféticos, e vão estar na sequência certinha. Se você abrir lá no meio da Bíblia, lá no meinho, abriu bem no meio da Bíblia, você vai encontrar o livro de Salmos, isso mesmo. Depois de Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cânticos de Salomão, que são os poéticos, e logo em seguida a gente começa com os proféticos. Olha lá, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, que também foi escrito pelo mesmo profeta, o chorão, né, o profeta Jeremias, e Daniel, aquele da cova dos leões. E ainda tem outros 12 profetas que são chamados de menores, que têm livros mais curtinhos, com poucos capítulos. Se você ainda não está com a sua Bíblia na mão, corre lá buscar, faz uma pausa, porque a gente vai precisar dela.
Abre lá no índice e acompanhe comigo o nome dos profetas menores. Olha lá. Oséias, que depois teve o seu nome mudado por Moisés, né, para Josué. Depois Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Isso mesmo, esses são os profetas menores. E durante esse trimestre todo, nós acompanhamos a história de alguns desses profetas. Hoje a gente vai relembrar rapidamente essas lições e destacar aqui os principais pontos de cada um deles. Bora revisar os profetas da Bíblia? Para a gente entender um pouco melhor tudo isso, eu quero mostrar para vocês essa linha do tempo. Aqui a gente encontra os profetas desde o período dos reis, que terminou um pouco depois da morte de Salomão, durante o reino dividido de Judá e Israel, olha aí no mapa, Jerusalém e Samaria, né, que são as capitais dos dois reinos. Depois, quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, e depois quando retornou às suas terras. E na última parte, né, até o nascimento de Jesus, que é o maior dos profetas, o verdadeiro e único Filho de Deus. O primeiro profeta que apareceu aqui na nossa linha do tempo foi Elias, lá em Israel, no tempo do reino dividido. Elias anunciou que só o Senhor é Deus e mostrou o poder do Deus vivo. Lembra dessa história? O rei Acabe chamou seus 450 profetas que adoravam o falso deus Baal, e Elias propôs que eles invocassem esse deus para enviar fogo e queimar uma oferta que eles iam fazer. Elias fez o mesmo, mas sozinho. 450 profetas de Baal contra Elias, que estava lá em nome do Deus vivo. E ele fez isso e ainda jogou água sobre o altar, e mesmo assim, apenas o Deus verdadeiro, o nosso Deus, enviou o fogo do céu, fazendo queimar não só a oferta dele, mas também todo o altar e as pedras e tudo que estava ali em volta. Uau, que poder Deus demonstrou através de Elias, não é mesmo? Ana Lia, agora é a sua vez. Conta pra gente o que o povo fez quando viu essa cena. Essa resposta está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 39. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Isso mesmo! Elias mostrou ao povo o poder do Deus verdadeiro, porque havia pessoas do próprio povo de Deus que estavam se deixando levar pelos falsos profetas. Eles estavam pecando e adorando ao deus Baal por influência do rei Acabe. O seu ajudante Eliseu continuou profetizando em nome do Senhor quando Elias foi recolhido ao céu numa carruagem de fogo. Lembra disso? Ele deu continuidade, deu sequência na obra que Elias tinha começado, combatendo, a incredulidade, a falta de fé do povo. Eliseu via o invisível, ele enxergava aquilo que os outros não conseguiam ver. Sim, pelo poder de Deus, ele fez muitos milagres. Ele era um servo fiel do Senhor e por isso Deus capacitou Eliseu para fazer a sua obra. E isso me lembra o nosso versículo de memorização das 3 primeiras lições da revista. Pega aí a sua revista e acompanha aí com o meu ajudante especial de versículos de memorização, a leitura do Salmo 33, versículo 4. Pois a palavra do Eterno é sólida, inabalável, tudo o que ele faz é sem defeito, por dentro e por fora. Salmos 33, 4. A palavra do Senhor é reta, é forte, é inabalável, não pode ser abalada por nada. Todo o seu proceder, quer dizer, tudo aquilo que ele faz é fiel. Tudo que Deus faz é sem defeito, por dentro e por fora. E não era somente em Israel que o povo teimava em ficar desobedecendo a Deus.
Na outra parte do reino dividido, em Judá, isso também estava acontecendo. Tinha muito pecado e muita rebeldia em todo o reino do sul, em Judá. E Deus levantou profetas também entre o povo de Judá. Isaías e Jeremias anunciaram ao povo o juízo de Deus sobre os judeus, né, que Deus ia realmente castigar o povo porque eles estavam sendo desobedientes. Isaías foi o primeiro profeta que anunciou a vinda de Cristo, como podemos ler do seu livro profético. A Helena vai ler para a gente esse trecho. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os ombros. E o nome será Maravilhoso Conselheiro Deus, Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Jeremias também falou tudo o que Deus mandou lhe dizer, mesmo sabendo que ele podia desagradar o povo. Ele não confiava nele mesmo, ele colocava a sua fé e a sua confiança somente no Deus verdadeiro. E ele profetizou que haveria um período de cativeiro, que o povo ia ficar escravizado e que esse período vinha logo pela frente. O povo não quis saber de acreditar nele, não. Preferiu acreditar nas belas palavras do falso profeta Ananias. Mesmo assim, Jeremias seguiu falando a verdade, seguiu falando o que Deus mandava ele falar. Olha só o que ele escreveu logo no primeiro capítulo do seu livro, nos versículos 15 e 16. Agora é a vez da Alice. Alice, lê pra gente esses versículos. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá, pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Jeremias 1, 15, 16. Isso mesmo. E outro profeta que também viveu em Judá nos tempos de Jeremias foi Abacuque. Ao contrário de Ananias, ele sabia que o Jeremias estava falando a verdade. E ele ficou muito confuso com toda aquela situação. Ele ficou perplexo, assim, muito assustado com o que Jeremias tinha profetizado. E ele clamou a Deus, ele ficou muito triste. E logo nos primeiros versículos do seu livro, ele questionou Deus. Ele falou, até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar? E você lembra da resposta que Deus deu para ele? Eu vou pedir para o Gabriel para ler para a gente aí os versos 2 e 3 do segundo capítulo do profeta Abacuque. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2, 2 e 3. Isso mesmo. Se apressa para o fim e não falhará.
foi o que Deus disse para Abacuque. A coisa estava feia para o lado dos hebreus mesmo. Mas Abacuque encontrou paz no Senhor. Deus revelou para ele que ia providenciar um livramento para os seus fiéis. Olha só o que ele escreveu logo em seguida, na sequência, no verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Olha que promessa incrível! O justo viverá pela sua fé. E essa promessa é tão verdadeira e tão importante que ela foi repetida várias vezes por Paulo lá no Novo Testamento, nas suas cartas aos Romanos, na carta aos Gálatas e também na carta aos Hebreus. O justo viverá pela fé. Abacuque terminou o seu livro declarando a sua fé no Deus vivo e verdadeiro. Apesar de todas as circunstâncias, de todos os problemas, ele reafirmou a sua confiança no Senhor Deus. Olha só, vamos reler aqui os 3 últimos versículos do livro do profeta Abacuque? Ana Lara, lê pra gente, por favor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Abacuque 3, 17 a 19. Abacuque sabia que Deus ia cumprir o seu juízo sobre o povo hebreu, mas ele também sabia que o Senhor não ia abandonar o seu povo. E foi bem isso que aconteceu. Por causa da idolatria, de adorarem outros deuses, por causa da imoralidade, de fazerem coisas que não agradavam a Deus, por causa do pecado do povo hebreu, Deus permitiu que o rei da Babilônia, o Nabucodonosor, invadisse Judá e destruísse completamente o reino, inclusive a cidade de Jerusalém e o templo do Senhor, levando os líderes e os principais religiosos como prisioneiros para a Babilônia. O profeta Jeremias foi um dos exilados, um dos que foram para a Babilônia. E ele experimentou medo, desespero, tristeza, mas também alegria e louvor. Ele é chamado de profeta chorão, lembra disso? E porque os seus versos de lamentação, de tristeza, que a gente encontra no seu segundo livro profético, Lamentações de Jeremias, falam bastante dessa angústia, dessa aflição que ele passou. Aqui, a gente relembra também do segundo versículo de memorização da nossa revista, que nos lembra da importância de guardar a lei de Deus. Ô Henrico, lê pra gente aí Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Provérbios 29, 18. Quem guarda a lei, os mandamentos de Deus, esse é feliz. Guarde essa verdade aí com você, na mente e no coração, para sempre, ok? Mas não foi somente o Jeremias que viveu e profetizou no período lá do exílio na Babilônia. Outros 2 profetas também foram levantados por Deus nesse período, Ezequiel e Daniel. Ezequiel anunciava ao povo a sentença de Deus e depois a restauração do povo. Deus lhe deu uma visão, lembra? Aquela do Vale dos Ossos Secos, em que Deus manda Ezequiel dar ordem aos ossos para que se levantem. Ezequiel obedeceu a Deus, mesmo parecendo uma coisa meio sem propósito, ele obedeceu a Deus e mandou os ossos se levantarem. E ele viu um exército se formar bem diante dos seus olhos. Caramba, que visão incrível deve ter sido essa, não? Deus estava mostrando para Ezequiel que ele ia levantar o seu povo novamente, que ele ia libertar o povo do cativeiro na Babilônia.
E ele ainda falou que ele ia juntar os reinos divididos novamente, para nunca mais serem separados. Olha só o que o profeta Ezequiel disse nos versículos 21 e 22 do capítulo 37 do seu livro. Lê pra gente, Levi. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles só uma nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Ezequiel 37, 21 e 22. Ezequiel anunciou a restauração do povo de Deus, para que os hebreus soubessem que não estavam sozinhos no cativeiro. Eles precisavam saber que o Senhor estava no controle de tudo, apesar deles estarem passando por situações não muito favoráveis. Outro profeta usado por Deus nesse período foi Daniel. Ele foi ainda muito jovem, provavelmente lá no final da sua adolescência, foi levado para a Babilônia, junto com outros jovens hebreus. E ele se mostrou fiel a Deus, obediente, mesmo quando isso significou arriscar a sua própria vida. Você se lembra da história da Cova dos Leões, não é mesmo? Daniel não deixou de orar, não se escondeu, mas continuou firme, fiel a Deus. Ele usou os seus dons e os seus talentos para honrar o Senhor, revelando para todos, inclusive para o rei, a vontade e a soberania de Deus em todas as ocasiões. Você lembra do sonho que Nabucodonosor teve e que ele queria que os sábios decifrassem? Daniel foi o único que revelou para todos qual tinha sido o sonho do rei. E sem o rei contar para ninguém o que ele tinha sonhado. Lembra? Ele queria que os sábios dele adivinhassem o que ele tinha sonhado. Deus revelou para Daniel esse sonho e, além de revelar o sonho, ele deu também a Daniel a interpretação do sonho. Ele revelou o que Deus queria dizer através daquele sonho do Nabucodonosor. Eu vou pedir para o Luiz Gabriel ler para a gente esse trecho que está lá no capítulo 2 do profeta Daniel, dos versos 44 a 47. Mas, no tempo desses reinos, o Deus do céu edificará um reino que nunca será destruído, nem nunca será dominado por outro. No final, esmagará os outros reinos, destruirá todos eles e será eterno. Será como a pedra que se soltou por si só da montanha, sem que ninguém o fizesse, que esmigalhou o ferro, o bronze, a prata, o barro e o ouro. O grande Deus fez o rei saber o que vai acontecer no futuro. Essa é a revelação exata do sonho e também a interpretação correta. Quando Daniel terminou, o rei Nabucodonosor, perplexo, mostrou-se com o rosto no chão diante de Daniel. Ele ordenou a oferta de sacrifícios e de incenso em honra a Daniel e declarou: seu Deus realmente é o Deus de todos os deuses, o Senhor de todos os reis. E ele revela todos os mistérios, e eu sei porque você decifrou o mistério. Deus estava dizendo através de Daniel que o seu reino eterno estava por vir. Veja aí novamente lá no versículo 44. O Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Esse reino não passará para outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Quer dizer, todos os outros reinos vão acabar, podem se desfazer. Mas esse reino vai existir para sempre. O reino que vai existir para sempre é o reino eterno de Deus. É o céu, para onde Jesus prometeu nos levar. Quanta coisa Deus revelou através dos profetas, não é mesmo? A nossa revista ainda fala de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Nesse período, o povo de Deus já estava livre do cativeiro. Olha na nossa linha do tempo. Eles já tinham voltado para Jerusalém, reconstruído a cidade e o templo do Senhor.
mas o povo estava novamente distante de Deus. Eles iam para o templo só para cumprir a tradição, só por obrigação mesmo. O coração deles estava muito longe do Senhor. O profeta deu uma bronca no povo, falou que eles não tinham que ser fingidos, mas que eles tinham que prestar culto de verdade para Deus. Ele apontou para a infidelidade do povo. O povo não era fiel. Ele anunciou a vinda do Messias, como a gente pode conferir aqui com o Davi, no primeiro versículo do capítulo 3 de Malaquias. Eis que eu envio o meu mensageiro que prepara o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, e quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:1. O povo tinha esquecido da importância de ter um relacionamento de verdade com o Senhor Deus. Malaquias fez com que eles se lembrassem que o Senhor não estava longe, de que ele conhecia de perto os pecados do povo. Ele anunciou que o Senhor voltaria para castigá-los e purificá-los de sua injustiça. No último versículo desse mesmo capítulo 3, Malaquias diz assim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Voltando para a nossa linha do tempo, depois de Malaquias, mais de 400 anos se passaram até que Deus levantasse um outro profeta. Já no Novo Testamento, a gente vê João Batista, primo de Jesus, que ele veio anunciar o arrependimento e a vinda do Messias. Como a gente pode ver nos primeiros versículos do capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Ô Luiz Gabriel, você pode ler para a gente, então, esse versículo? Enquanto Jesus vivia nas colinas de Galileia, João, conhecido como Batista, pregava no deserto da Judéia. Sua mensagem era simples e dura, como o deserto que o cercava. Mudem de vida, o reino de Deus está aqui. Os judeus tinham abandonado a fé verdadeira e João foi chamado para anunciar a vinda do Messias, do Filho de Deus. Ele não buscava ser conhecido, famoso, mas ele queria que todos conhecessem Jesus. Com João Batista, aprendemos que o nosso trabalho tem que ser feito para o Senhor, mesmo que ninguém veja ou que ninguém elogie. A gente está fazendo para Deus. E na última lição, chegamos ao maior profeta de todos os tempos, aquele a respeito de quem muitos profetizaram. Os outros profetas falaram a respeito da sua vinda, e nele está a nossa esperança eterna. Sim, nós estamos falando de Jesus, é isso mesmo. Ele veio cumprir todas as profecias que foram feitas ao longo de todo o Antigo Testamento e também por João Batista. Deus tinha prometido que ia mandar o Messias, aquele que ia resolver de uma vez por todas o problema do pecado que todos nós temos. Eu, você, cada pessoa pode ter o perdão de Deus através do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Ele veio como homem, nasceu um bebê, cresceu, falou do amor de Deus para muita gente. Ele seguiu cumprindo os planos de Deus Pai. Morreu na cruz, deu a sua vida para nos livrar da morte eterna, mesmo sem nunca ter pecado. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou depois de 3 dias e está vivo para sempre. Cada um de nós também pode ganhar a vida eterna, para um dia poder morar para sempre ao lado de Jesus. Basta acreditar nele, acreditar em Cristo, no Filho de Deus, o único e suficiente Salvador. É só acreditar no sacrifício que ele fez na cruz, pedir perdão pelos pecados e pedir para que ele fique sempre no seu coração. Olha só o que a Bíblia diz a respeito disso, lá em Lucas 11, 28.
Henrico, lê pra gente aí o versículo-chave dessas 2 últimas lições da nossa revista. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. Sabe o que tudo isso ensina pra gente? Vamos lá. Primeiro, Deus cumpre a sua palavra sempre. Ele disse que ia enviar o Salvador e mandou o seu próprio Filho Jesus para nos salvar da morte eterna. Segundo, todo aquele que aceita Jesus como Salvador ganha a vida eterna. E é nosso dever falar desse amor tão grande para todos que estão à nossa volta. Terceiro, vamos aprender com os profetas. Todos foram homens que confiaram em Deus. Eles deixaram que Deus usasse as suas vidas para proclamar o amor de Deus por nós. E em quarto, a gente precisa ler a Bíblia sempre, todos os dias, para que a gente saiba o que Deus quer falar para a gente. E assistir às aulas da escola dominical ajudam bastante, viu? Bom, então você já sabe, né? Semana que vem tem revista nova. Eu quero ver todo mundo acompanhando e fazendo as atividades diárias da revista. E eu vou ficar muito feliz se você mandar foto das suas atividades lá no grupo de WhatsApp da nossa classe. Combinado? Um grande beijo para você, um dia abençoado e até a próxima! É tempo de cantar, tempo de dar as mãos, tempo de abraçar. O mundo transformar e a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos convidou. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. É tempo de sorrir, é tempo de cantar, tempo de dar as mãos, tempo de abraçar. O mundo transformar e a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos enviou.